Obviamente, o que aconteceu no Japão hoje repercute pelo mundo inteiro, e a gente vai explicar um pouquinho do porquê. Eurostock 600 caindo 0,22, Hang Seng na China chegou a cair 2,5, mais ou menos, fechou com 1,33 de queda. No Japão, o Nikkei 225 caiu 2,5, viu? Para quem acha que o Japão é monótono, tá aí. O Nikkei caindo 2,5 num dia só, nas últimas 5 sessões, já acumulando 5% de queda. S&P ASX da Austrália, S&P ASX 200 na Austrália caindo 1,5 no dia de hoje, na madrugada de hoje. O dólar sobe um pouquinho no Brasil, isso é incrível, né? Mas caindo aí contra a cesta de moedas, aí o DXY caindo 0,60, então caindo contra as principais moedas e caindo fortemente contra o Ien. Vamos falar um pouquinho agora sobre nosso querido Japão. Isso aqui é um gráfico dos 10 anos, 10 anos não, do título com vencimento em 10 anos no Japão. E essas linhas aqui, ó, que foi é um gráfico que a Bloomberg preparou, só peguei, estou reproduzindo aqui, então, Source Bloomberg, vocês já estão vendo aí. Isso aqui fala... Antes disso, eu queria falar, só que isso me fez lembrar um grande clássico da música popular brasileira chamado Arigatchan. Para quem conhece mais aí a música clássica brasileira, vai lembrar deste grande clássico. Inclusive, vou extrair aqui um pedaço poético da letra dessa música que dizia arigatô, sayonara, Que coisa bonita, né? O Brasil aí exportando beleza e sensualidade para o mundo. Vamos lá. Então, o Banco do Japão decidiu, então, ampliar a banda que ele compra os títulos com vencimento de 10 anos. Né? O Japão tem isso resolvido, né, por medida do Banco Central deles lá. Então, ele vinha... Se você coloca na tela aí, Matheus, para a gente, de novo, esse gráfico. Ele vinha fazendo o seguinte. Aqui, em 2017, ele permitia 10 pontos base, né, o que é 0,1 ponto percentual, para cima ou para baixo. Então, quando chega acima, ele compra, e quando chega abaixo, ele vende para controlar o preço. Ele vende e compra, ao contrário. E aqui, 20, lá nos anos 2018, 19, 20 e 25 era o que estava vigindo até ontem. E aí, rapaz, assim que ele autorizou, essa taxa aqui passou para 0,41 ao ano. O que isso quer dizer, né? Juro é sempre, a gente costuma dizer que juro é o preço do dinheiro. Então, com juro mais alto, você está falando aí que o ien passa a ser mais caro. E aí você tem muito dinheiro japonês andando por aí pelo mundo, né? Então, com taxas mais altas, você acaba trazendo de volta um pouco desse dinheiro para cá também. Então, você tem essa banda aumentada aqui para 0,50. Lembrando assim que os swaps lá de títulos de 10 anos já indicavam esse aumento, o mercado já estava precificando um pouco disso lá no Japão, já indicam aí uma taxa de 0,65, e assim que esse aumento foi anunciado pelo BOJ, esses swaps subiram para 0,75, tá? Então, automaticamente, o que isso faz? Isso faz o ien dar uma pauladinha para cima, aqui agora voltando a 2,97, mas chegou a 3,5 mais ou menos de valorização no dia, né? Você olha aqui, ó, meia-noite aqui para nós, foi quando essa decisão saiu, ficou pública, e aí o ien sobe contra o dólar aqui, 2 e pouquinho por cento, chega até 3 e pouco, e agora volta para os 3%. Então, moeda japonesa aí valorizada. Isso foi surpreendente no sentido de que o Banco do Japão estava defendendo há muito tempo que não mudaria esses limites por lá e manteria essa taxa onde ela está, né? Então o ien sobe, e aí o dólar, naquele DXY que eu estava mostrando para vocês, chegou a cair aqui 1% mais ou menos, e agora caindo 0,60 contra... Isso aqui é um índice dólar, né? Então é o dólar contra uma cesta de moedas, e aí, se você colocar aqui, ó, as principais moedas do mundo, o ien chegou a 3,39, né, no fechamento aí da sessão japonesa, e você vê que subindo muito mais que o resto do mundo, mas mesmo assim, o resto do mundo subindo contra o dólar, porque, na verdade, você tem um carreamento e um reposicionamento de algumas
de algumas operações. Por exemplo, tinha muita gente comprado em dólar e vendido em ien japonês. Você tem que, já expliquei isso em um outro momento aqui, você tem que refazer essas posições porque a chamada de margem começa a ficar muito grande. Então, algumas pessoas, alguns fundos têm que refazer as posições e acabam pressionando a moeda por lá, tá? E aí o que acontece? Com a saída do dólar, com a subida do ien, o dólar também se mexe e a curva de juros por lá também se mexe. A curva longa aqui, ó, de 20 e 30 anos, subindo mais ou menos aqui 10 pontos base no comecinho desse dia. E aí, gente, é aquilo que a gente sempre fala. Juro mais alto, bolsa para baixo, né? Juro sobe, bolsa para baixo, porque o custo de capital fica mais alto. E aí os financistas, aí, os analistas começam a refazer as contas, porque o juro é a base de toda aquela... Também já falamos sobre isso, vou repetir isso em algum outro programa, só para a gente não perder muito tempo hoje com isso, mas a base, é a taxa pela qual você desconta os fluxos de caixa futuro, né, que você projeta para aquela empresa. Então, quanto maior a taxa, menor é o valor presente desses fluxos de caixa futuro.